Quando Bud Hopkins recebeu a carta dos dois oficiais, Richard e Dan, ele lembrou que atendia justamente a mulher a que se referiram como sendo sequestrada por um disco voador em plena cidade. Ela havia entrado em contato com ele na primavera de 89, buscando ajuda para lidar com abduções que remontavam à infância. Em novembro, ela relataria a ele justamente o sequestro pela janela de seu edifício. Os relatos dela observavam todos os padrões de outros abduzidos: paralisia noturna, sensação de presença, seres no quarto, a impossibilidade de acordar familiares no momento do sequestro. Objeto inserido por uma agulha na narina, normalmente na direita, entre outros padrões. O Bud coloca assim: já havíamos constatado a abdução de seus dois filhos, entre outras questões. Quando um abduzido tem a chance de confirmar o que aconteceu consigo por uma terceira pessoa, este acontecimento tem grande significância psicológica. A validação é, ao mesmo tempo que difícil no primeiro momento, útil para a vida desses sequestrados. Eu precisava comunicar a Linda da carta recebida dos oficiais que testemunharam a sua abdução. Decidi ligar para ela no trabalho, em um ambiente mais neutro, longe das crianças e do cenário onde fora levada pelas criaturas. Ela era secretária e recepcionista numa gráfica à época. Quando atendeu, ela relutou um pouco em aceitar que seria ela, mas isso acabou ocorrendo devido à precisão do relato dos oficiais. Pedi na ocasião que, se os policiais a procurassem, ela evitasse dar muitos detalhes da abdução e sugerisse que eles me procurassem. E, se não se sentissem confortáveis de ter que se apresentar pessoalmente, gravassem numa fita cassete a declaração do ocorrido. A disse, todavia, para questioná-los sobre o que viram. Em 19 de fevereiro, 2 semanas após eu ter recebido a carta, Linda me telefona, dizendo tê-los recebido em casa. Estava bastante nervosa. Ela supôs que eles eram detetives, porque apresentaram um distintivo dourado e vestiam roupas civis. Ela simpatizou mais com o Richard. Dan a fez uma pergunta muito estranha: como ela havia feito para sair flutuando da janela daquele jeito? Isso demonstra total desconhecimento, né, de relatos ufológicos. Eles relataram para ela o que viram e se comprometeram a gravar a fita cassete para o Bud Hopkins. Ela percebeu como Dan estava lidando mal com a situação. Ele parecia estar com medo dela, ela disse para o Bud Hopkins. Richard, na ocasião, explicou brevemente como vinha sendo difícil para os dois enfrentar a realidade, né, do fenômeno, e ela disse que compreendia perfeitamente a situação. Depois que eles saíram, ela deu uma espiada no olho do gato e viu o Dan segurando o Richard pelo colarinho, dizendo: Jesus Cristo, Jesus Cristo. Depois, Linda vai contar ao Bud que 2 dias após ela estava retornando do trabalho e o Richard a estava esperando no ponto de ônibus. Ele quis se desculpar pelo comportamento do colega e dizer-lhe que a experiência vinha sendo muito traumática, né? Principalmente para o seu amigo. E que, inclusive, ele vinha faltando ao trabalho. Então, estava realmente doente, né? Essa conversa foi rápida, cerca de 2 ou 3 minutos apenas. Assim que ela entrou em casa, ligou para o Bud. E eles combinaram dela carregar uma mensagem dele, insistindo que eles o contatassem pessoalmente. Ou ele respeitaria o sigilo se eles pedissem, né? Nessa mensagem, ele contava, inclusive, ter entrevistado outros policiais em outras pesquisas que ele fez, envolvidos em avistamentos e até abduções, e mantido o sigilo deles para não prejudicá-los no trabalho. Então ele queria deixá-los mais confortáveis, né, para falar.
3 dias se passaram e Richard surgiu de novo, após a missa numa igreja próxima do bairro. Linda estava com o marido e entregou o bilhete de Hopkins ao policial. Richard perguntou se ela aceitaria ler o que gravaria na fita cassete que enviara ao Bud e ela concordou. Conversando com Linda depois, Bud relatou certa preocupação de que eles a estivessem monitorando há mais tempo. Ele lembrou de um relato dela anterior, 1 ou 2 meses antes da visita dos oficiais à sua casa, sobre um esbarrão que sofrera de um outro homem, derrubando as compras da feira no chão. Ele ajudou a catar os vegetais, mas ela notou que ele lhe encarou de um modo muito estranho. Meio insistente, assim, ameaçador. Ela notou um outro homem do outro lado da rua, vestindo um casaco russo de pele de carneiro, muito caro para os padrões do bairro, que também a fitava. Ela só conseguiu afirmar que esse homem do outro lado da rua não era Dan nem Richard com certeza. O do esbarrão ela não soube dizer, porque o nervosismo a levou a evitar o contato visual. Ela só queria sair dali o mais rápido possível. Bud ficou preocupado que pudesse haver alguma conexão entre esses homens, né? Num sábado, dia 9 de março de 1991, recebi um pacote contendo a fita cassete, diz o Bud, com uma anotação. Sr. Bud, esperamos que essa gravação lhe seja satisfatória. Não sabemos o que fará com ela. Use como lhe convier. Manteremos o contato. Obrigado, Dan e Richard. A gravação, na verdade, continha apenas a voz de Richard. Estava visivelmente ansioso ao falar, mas foi objetivo, como os típicos oficiais da polícia costumam ser. Basicamente, ele explica para o Bud Hopkins que gravou a leitura de um texto escrito antes para que pudesse fazer a coisa do jeito certo, embora reconhecesse que perderia um pouco o calor da declaração, né? Ficaria mais fria. Ele comentou da visita que fizeram a Linda, do desconforto de seu parceiro na ocasião, da vontade de ajudá-la quando eles avistaram ela sendo sequestrada, mas medo de que isso afetasse sua reputação na polícia e sentimento de impotência, né, perante a situação. Ele então descreve o que viram em detalhes, acrescentando ainda a existência de algumas janelinhas em torno da nave mais próximo do topo, e em cima uma luz verde que rodava, enquanto a nave esteve parada próxima à janela. Pensaram ambos em que poderiam fazer quando notaram ela sendo escoltada pelas criaturas. Dar um tiro não era viável. Com o binóculo, o Richard pôde distinguir os olhos fora de proporção, o corpo muito magro e as cabeças grandes, né, dos alienígenas. Também eram mais baixos do que ela. O parceiro dele gritou que tinham que pará-los, mas tudo que puderam fazer foi observar a ágil operação e ver o disco sumir no rio. Ele termina agradecendo e sugerindo que um dia, quem sabe, poderão sair do anonimato. Aí o Bud descreve, né, que ele compreendeu perfeitamente a situação, até coloca alguns casos, alguns exemplos, né, de trauma psicológico. Ele se demonstrou bastante compreensivo com a situação dos oficiais, mas insistia que de algum modo ele precisava encontrá-los, né? Era importante para o caso. Aí ele combinou um jantar com a Linda na casa dela. Ela faria uma comida italiana lá, caseira. Ele levaria o vinho, os dois com os cônjuges, né? O Bud com a April e a Linda com o seu marido. Só eles combinaram que primeiro ela ia colocar as crianças para dormir, né, para tratar do assunto. E eles escutaram a fita, né, os 4 daí. E foi muito emocionante. Até o Bud ficou bastante tocado, assim, porque é uma situação que cai a ficha para todo mundo, assim, que essa segurança que a gente tem, né, essas certezas que o homem tem, podem esfarelar, né?
podem pulverizar como farinha num acontecimento desses, né? É muito ainda para a nossa cultura, para a nossa cabeça de um ser humano, né, inserido dentro da sociedade humana, constatar a realidade do fenômeno. É uma confirmação de que você não está louco também, por esse lado é bom, né? Você dizer para você mesmo que você, que as pessoas que te ridicularizam não têm razão, né? As pessoas que ridicularizam é porque não experimentaram o fenômeno. Elas têm a razão delas, mas pelo menos você sabe que você está certo no que você viu, que você não delirou, né? Os quatro adultos, inclusive a mais cética deles, a esposa de Hopkins, que tudo filmava, né? Na série há vários vídeos de todos eles, inclusive ela era muito amiga da Linda, e esse rompimento foi muito traumático para todos. O Bud Hopkins ficou muito chateado com ela. Eu não vou adiantar spoilers aqui, mas é mais ou menos assim que a relação vai se deteriorando, né? Eles dialogaram sobre o sentimento de impotência da humanidade diante de um cenário agora confirmado, né? Aí, em 4 de abril, o parceiro de Richard, Dan, resolve escrever também para o Bud Hopkins. E eu vou ler para vocês essa carta dele. Eu vou ler porque ela ilustra muito bem assim o impacto emocional de alguém que não está preparado para observar o fenômeno, tem um sistema de crenças muito arraigado, principalmente religioso, cultural também, né? Sr. Hopkins, meu nome é Danny, colega de trabalho de Richard, que ele escreveu sobre o ocorrido conosco no final de novembro de 1989 durante a madrugada. Decidi entrar em contato após uma longa viagem para a Escócia, após muito refletir e tentar descansar, o que não foi fácil. O senhor não tem ideia de como tenho me sentido desde o evento. Toda a situação fez ruir tudo o que aprendi e acreditei durante toda uma vida. Não tenho dúvidas sobre o que vi. Não estou mais em depressão, porque Linda está viva. A conhecemos em seu apartamento numa tarde, há cerca de um mês atrás, e isso foi reconfortante. Um alívio para a culpa que eu sentia. Todavia, raiva, medo e vergonha ainda persistem em mim. Richard tem lidado do seu modo com isso. Ele observa Linda habitualmente e acho que ela não gostaria de saber disso. Eu entendo. Vê-la, saber que ela existe, reforça a realidade do que vivenciamos. E isso afasta o temor da loucura. Mas para mim, isso não funciona. Eu, pelo contrário, ainda não desejo que seja real. Embora não precise de ninguém atestando o que aconteceu, porque jamais vou me esquecer. Aquela noite de novembro foi a pior coisa que já me aconteceu na vida. Não foi excitante nem interessante para mim. Foi aterrorizante. Fugiu completamente do meu controle. Eu não gosto de perder o controle. É perigoso na minha profissão perder o controle. Quando pensei estar olhando para o sol nascente em cima do edifício, me recordei que era muito cedo ainda para o dia clarear. Também notei que não era a direção em que o sol costumava nascer. Um UFO, um maldito UFO. Por que tinha que ser algo tão extravagante quanto aquilo? E por que tinha que acontecer isso justamente conosco? E não bastava ver o troço pairando. Ainda uma mulher sendo sequestrada. O modo como eles atiraram do prédio nos deixou perplexos. Era muito para minha cabeça vê-la sendo levada daquele jeito, sabe-se lá com que finalidade maligna. Ainda continuo me perguntando quem é ela, se ela seria um deles. O Richard me diz que somos todos vítimas. Tenho pesadelos recorrentes de conseguir alcançar Linda e prender os desgraçados, mas um deles me atinge com um raio e acaba comigo. Eles se irritam com Richard tentando defendê-la e o soltam no ar, daquela altura. Sr. Hopkins, tenho dormido com uma marreta de construção ao invés de uma mulher. A minha pistola ao lado da cama. Me preocupo deles terem nos visto e quererem nos levar também. Richard tem o mesmo receio. Ele até comprou uma máquina de explodir gente e dorme com ela toda a noite também. Eu suponho que seja uma escopeta. Eu tentei traduzir o que ele fala aqui, mas com certeza é uma arma, né? Uma arma de grosso calibre. Uma 12, provavelmente. Isso é normal para dois homens adultos? Acho que não.
Se o departamento souber, vão chutar a nossa bunda na hora. Nunca vou esquecer o zumbido daquela coisa e as luzes diferentes de tudo que já vimos. Quando passou por nossas cabeças, o meu cabelo até arrepiou devido à estática. Quando mergulhou logo após a ponte, nunca me senti tão frustrado e impotente. Eu me larguei nesse período, Sr. Hopkins. Tomo banho, mas não ligo mais para a aparência, não me barbeio sequer. Nunca mais consegui ter um sono decente. Só o que me preocupa são os rumores óbvios no trabalho e esta senhora que fora raptada. O fato dela estar viva realmente nos tirou um enorme peso das costas. Quero lhe dizer que estou me esforçando para superar tudo isso da melhor maneira possível. Sei que seríamos bem-vindos no seu círculo de autoajuda, mas nós não podemos nos expor. Richard ficou mais tranquilo de saber que lhe escreveria. Sabemos que a nossa presença entre o seu grupo ajudaria a tirar-lhes a pecha de malucos, mas acreditamos honestamente que o senhor vai precisar de mais do que 2 detetives para descobrir que diabos está acontecendo com essas pessoas. Desejo-lhe boa sorte nas investigações. Se encontrar alguma prova muito tangível, cuidado para quem a entrega, pois há uma óbvia operação de acobertamento ocorrendo. Vou procurar fazer a barba. Estou me sentindo melhor hoje à noite. Agradeço o seu tempo em ler essa carta. Sinceramente, Danny. E aí o Hopkins fala assim: nessa época, eu não sabia no que se transformariam essas frustrações de Dan. Mas tinha certeza de uma coisa. Eu ainda precisava falar com os dois pessoalmente. Vou mostrar 2 vídeos para vocês que eu selecionei. O primeiro é das luzes de Fênix. O governador, à época, do estado, fez uma gozação. Muitos devem lembrar, né? Apareceu lá um sujeito vestido de alien e tal. E ele foi tão criticado porque tanta gente viu as luzes que ele mesmo teve que confessar. Ou inventou, né? Que ele também viu depois. A imagem pública dele ficou muito arranhada. E a melhor versão, assim, para que não fossem OVNIs, seriam flares. Flares, aquele... E essa foi a versão oficial da aeronáutica na época, que seriam flares de um avião de treinamento. Soltaria lá as luzinhas lá. Mas isso todos os especialistas de aviação, até militares deram risada, porque não eram as condições para fazer o exercício militar, não tinha nada a ver, assim, no meio da noite fazer em cima da cidade. Nesse outro vídeo, um depoimento que foi feito, se não me engano, essa semana ou semana passada. É um conjunto de depoimentos que está acontecendo na Câmara dos Deputados americana. Né? E isso, de certa forma, esses militares já estão autorizados, né, ainda na ativa, a fazer essas declarações, obviamente não representando a instituição, mas estão liberados para falar. Então, é um processo, né, que já está autorizado, e isso significa já implicitamente o reconhecimento do governo desses branches, desses braços de governo secreto e até das próprias três armadas americanas, de que OVNIs existem. Então, isso já tem que ser aceito pela população, né? Só os tolos vão negar isso agora, né? Já desde o Disclosure do ano 2000, organizado por Stephen Greer e outros ufólogos, que esses desacobertamentos e esses whistleblowers, né, esses delatores, vêm crescendo em número e em qualidade dos depoimentos, né, detalhamento dos departamentos que eles trabalhavam, como é que funcionava, o que eles viram, o que eles presenciaram, o que eles trabalharam. Então, para os céticos de plantão, não existe mais credibilidade em dizer que OVNIs não existem. Eles existem. Estamos ainda na fase de que não é possível ainda afirmar o que são. Mas o fenômeno existe e não pode mais ser ridicularizado, né?